Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Anunciamos o início da reunião solene em homenagem aos empreendedores de navegação de propositura do vereador Daniel Vasconcelos. Convidamos o vereador Daniel Vasconcelos para presidir esta reunião. Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem aos empreendedores da navegação. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora a Sua Senhoria, o senhor Herbert II Rodrigues, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico, neste ato representando a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A Sua Senhoria, o senhor Marcelo Genu, primeiro-tenente médico do 7º Esquadrão, neste ato representando a ala 8. A Sua Senhoria, o senhor Mateus de Oliveira Araújo, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Naval do Amazonas, Sindnaval, representando a FIEAM. A Sua Senhoria, o senhor Davi Amaral de Vasconcelos, representando os empreendedores de navegação. E a Sua Senhoria, o senhor Edivaldo Lima Canto, representando os empreendedores das lotações. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
solicitamos ao mestre de cerimônia que faça a leitura do histórico dos empreendedores de navegação. As empresas de navegação e transportes públicos fluviais da cidade de Manaus são de suma importância para a manutenção, crescimento e a sustentabilidade de nossa região e nossos munícipes. Com muitas dificuldades de acesso e mobilidade, nossa cidade depende principalmente das empresas de navegação, nosso principal meio de transportes, a embarcação, que faz uso dos nossos rios da Amazônia, que, por sua vez, são nossas estradas. Nos tempos atuais, temos embarcações modernas com muito conforto, segurança e rapidez. Isso se deve ao processo natural de desenvolvimento de engenharia naval de nosso povo, sempre com muita criatividade, responsabilidade e buscando melhorias para o transporte imprescindível para todos nós, principalmente a população ribeirinha. Uma das empresas que prestam um serviço de utilidade pública com excelência no meio da navegação é a Santana Navegação. Esta teve início na região do Lago Grande, no município de Santarém, no Pará, tendo hoje o ferryboat Ana Beatriz 4, com capacidade para 1.400 passageiros, fazendo viagens de Santarém, Manaus, Santarém. Sabemos da importância de todas as empresas de navegação e transportes públicos na cidade de Manaus. Destacamos o significado ímpar que as demais empresas têm, tais como a RR Amaral de Paiva, Comércio e Navegação, Embarcações Ferryboat Obidense 2 e 3, Linha Manaus, Óbidos Manaus, tendo como proprietário o senhor Raimundo Rosa Amaral de Paiva. Com destaque a empresa A Amaral de Paiva Navegação ME, com o ferryboat Comandante Paiva 5, linha Manaus, Alenquer, Manaus, tendo como proprietário o senhor Alberto Amaral de Paiva. Esta empresa recebeu o prêmio em Brasília, no evento ANTAC 2017 de sustentabilidade aquaviária, considerada melhor na categoria Qualidade em Atendimento ao Usuário no ano de 2016. O prêmio é dado pela própria ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A empresa genuinamente obidense, diante de mais de 300 concorrentes nesta categoria, conseguiu conquistar o primeiro lugar, com brilhantismo e reconhecimento de seus usuários, dando visibilidade nacional e passando a ser referência para as demais empresas do ramo. Parabéns aos empreendedores da navegação e transporte fluvial. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega do diploma de honra ao mérito em homenagem aos empreendedores de navegação. E para fazer esta homenagem, convidamos o vereador Daniel Vasconcelos. Convidamos o senhor Erivan Paiva para receber o diploma em nome do senhor Raimundo Rosa Amaral de Paiva, empreendedor das embarcações Ferryboat Obidense 2 e 3. Diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Raimundo Rosa Amaral de Paiva, empreendedor de navegação e transportes públicos na cidade de Manaus, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Parabéns. Convidamos a senhora Osana Maria Nogueira Gomes, empresária de navegação na Amazônia. Marco Aurélio Vinente Souza, representando o senhor Alberto Amaral de Paiva, da embarcação Ferryboat Comandante Paiva 4.
Kleber da Silva Marajó, transporte de cargas e passageiros. Senhor Daniel Farias Maia, taxista. Senhor Edivaldo Lima Canto, empreendedor de transporte público. Davi Amaral de Vasconcelos, representando o senhor Ney Santana, empreendedor da empresa Santana Navegação. O senhor Raimundo Nonato Lima, empreendedor de transporte público. Senhor Ricardo Soares Gato, motorista do transporte público. Senhora Tatiane da Silva, representando o senhor Rubens Bentes da Silva, taxista. Senhor Severino Faustino da Silva, empreendedor de transporte público. E o senhor Vicente Oliveira dos Santos, também empreendedor de transporte público. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Dr. Daniel Vasconcelos para fazer o seu pronunciamento. A sua senhoria, o senhor Herbert II Rodrigues, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico, neste ato representando a Universidade Federal do Amazonas. A sua senhoria, o senhor Marcelo Geno, primeiro-tenente médico do 7º Esquadrão, neste ato representando a ala 8 da Aeronáutica. A sua senhoria, o senhor Mateus de Oliveira Araújo, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Naval do Amazonas, Sindnaval, representando a FIEAM. A sua senhoria, o senhor Davi Amaral de Vasconcelos, representando os empreendedores de navegação. E a sua senhoria, o senhor Edivaldo Lima Canto, representando os empreendedores das lotações. E
em nome da minha irmã, Márcia Vasconcelos, cumprimento todas as mulheres que estão presentes aqui nessa solenidade. E, em nome do meu amigo Severino Faustino, cumprimento todos os homens. A gente fica aí muito honrado com este momento, um momento ímpar para nós, né? Em poder homenagear os empresários, os empreendedores que estão na luta no dia a dia, que ficam aí noite sem dormir, né? Que ficam viajando, que contribuem para o nosso Estado, para o crescimento, não só de Manaus, mas como de todo o interior do Estado e também os estados vizinhos. Não só o de navegação, mas também dos transportes terrestres, como temos aqui representantes do transporte público, das lotações, do alternativo, de táxis, mototaxistas. Para a gente é um privilégio estar nesse momento aqui, presidindo essa mesa e poder homenageá-los nesse momento importante da nossa vida. Mas falar de navegação, a navegação fluvial no estado do Amazonas é de grande importância, fazendo a ligação entre a capital, que é Manaus, e as cidades do interior, tendo como foco principal o transporte de pessoas, gêneros alimentícios e as mais variadas cargas, para abastecer as regiões interioranas da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a nossa região. Eu tive a oportunidade, tenente, de morar em São Gabriel da Cachoeira. E São Gabriel da Cachoeira é um município que tem muita dificuldade de acesso. Chegava a faltar até gêneros alimentícios na cidade devido quando o rio secava, né, baixava as águas e apareciam muitas pedras. A gente sabe da dificuldade dos empresários em conseguir levar a alimentação até aquela cidade. Então, só quem já morou ou quem mora é que sabe dessas dificuldades. O nosso estado é um estado continental e nós temos que estar preparados, né, para poder tentar, de certa forma, resolver os problemas do estado. E a gente fica aí feliz por esse momento de falar um pouco dessas dificuldades que os empresários, que vocês empresários, vocês empreendedores passam no dia a dia. Mas não apenas o estado do Amazonas, né? Mas a quase totalidade da região amazônica, ou seja, os outros estados também estão interligados pelas grandes cidades, como, por exemplo, Parintins, Maué, Santarém, Óbidos, eu sou obidense com muito orgulho, né? Tefé, e outras mais que estão aqui no interior, e estão cidades próximas também do nosso estado, que eu já citei o exemplo lá de Óbidos e Santarém, Juruti, eu vi que tem pessoas aqui de Juruti, né? Cadê o meu amigo Edivaldo ali, que é de Juruti? Monte Alegre, olha aqui, mais um de Monte Alegre. Tem mais algum outro aqui que é de fora, olha aí. Mas são pessoas que nos ajudam a desenvolver a nossa cidade. Essa via é um componente socioeconômico essencial para a vida ribeirinha, principalmente se considerarmos que o perfil dos usuários deste serviço é composto por pessoas que têm, na grande maioria das vezes, o fluvial como única forma de transporte, sendo assim uma necessidade básica da população de toda a região. Se a gente for citar aqui o exemplo de Eurinepé, que uma embarcação demora quase 2 semanas para chegar naquela cidade, a gente já percebe a dificuldade de acesso que tem os nossos empreendedores e a população em geral para conseguir se transportar, tanto de Eurinepé para Manaus, como daqui para lá. E outras cidades também, como Envira, que nós conhecemos, né, como Boca do Acre, que são cidades distantes e que o transporte fluvial é essencial, até porque dificilmente chega o transporte aéreo para lá, né? E o terrestre, infelizmente, a gente não tem, nesse momento, a gente não temos condições de ter acesso a essas cidades. O comércio de cargas e passageiros através dos rios é indispensável para as comunidades ribeirinhas, tanto quanto para aqueles municípios de maior índice de desenvolvimento, pois promove nesses locais um progresso econômico bastante significativo, gerando emprego, renda e continuidade do transporte de passageiros e cargas. E a Universidade Federal do Amazonas, tenho certeza que contribui muito com isso, né, professor?
Contribui muito porque tem vários polos no interior e ajudam levando o conhecimento para as pessoas que tanto precisam. Todo esse fluxo não seria possível sem os armadores, donos das embarcações, de vocês que estão aqui, verdadeiros heróis amazônicos, homens e mulheres que, apesar de todos os desafios conhecidos e com pouco ou nenhum apoio governamental, continuam o transporte fluvial, sem o qual seria impossível o desenvolvimento regional. As embarcações regionais utilizadas no transporte de cargas e passageiros são dos mais variados tipos, tamanhos, potência e capacidade. Além dos barcos de transporte comercial, atracam também no Porto de Manaus os conhecidos recreios, barcos que levam turista para desfrutar das belezas das praias que aparecem na vazante dos rios, aos hotéis de selvas, entre outras aventuras que a floresta amazônica proporciona, equilibrando de forma perfeita as condições ecológicas e sociais que o meio ambiente propicia. Não há um número definido de quantas embarcações fazem trecho pelos rios amazônicos. Entretanto, fica claro que o transporte fluvial é o principal e mais importante meio de transporte dessa magnífica região. Isso é inquestionável, né? O transporte fluvial em nosso estado é imprescindível para o crescimento da economia, para escoar a produção do interior, para levar remédios, para levar alimentação, para levar vida, né, a todos esses locais que nós temos aqui no Amazonas, que não são poucos, né? Nosso estado tem 62 municípios e a maioria deles distante da capital, e o acesso é fluvial, né? Assim também o transporte público, né, de terrestre de Manaus, que é o caso aqui dos ônibus, dos alternativos, dos táxis, mototáxis, que também são imprescindíveis para a vitalidade econômica, a justiça social, a qualidade de vida e a eficiência da nossa cidade. Eu gostaria de colocar um parêntese aqui em relação ao alternativo. O alternativo consegue, de certa maneira, agregar valores. E, nesse momento que recentemente teve algumas greves de ônibus, quem salvou as nossas pessoas aqui foi o transporte alternativo, que conseguiu levar as pessoas para a aula, para o seu trabalho, né, para os seus locais, para a cidade continuar movimentando e continuar gerando emprego e renda. Sem transporte, numa cidade imensa como Manaus, uma cidade complexa, não seria possível se locomover. Imagine a gente se não tivesse o transporte alternativo, o professor Davi, como é que seria Manaus, né? Seria mais difícil. Então, vocês contribuem imensamente para o crescimento econômico da região também. Por isso, queremos hoje prestar essa justa homenagem a todos vocês pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Parabéns a todos, parabéns aos empreendedores, parabéns aos funcionários do transporte coletivo e do transporte fluvial, parabéns aos sindicatos, às cooperativas, às organizações que ajudam, né, a fomentar essa economia, e o nosso muito obrigado. Convidamos para fazer o seu pronunciamento a sua senhoria, o senhor Matheus de Oliveira Araújo, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Naval do Amazonas, representando a FIEAM. Tá. Bom dia a todos. É com imenso prazer e satisfação que pela segunda vez eu volto a essa casa, dessa vez me sinto honrado pelo convite que me fez o nobre vereador, né, de representar eu aqui. Não estou só representando a Federação da Indústria, eu estou aqui como presidente do Sindicato da Construção Naval e quero parabenizar a sua iniciativa, porque realmente
Me parece que falta o conhecimento, na maioria dos políticos, em reconhecer os setores produtivos que a sociedade tanto se faz, se beneficia, mas que não são reconhecidos. Eu gostaria aqui de falar de um assunto, fazer um breve comentário, a respeito dos transportes de passageiro que hoje atende o Baixo Amazonas, que hoje, na realidade, são exclusivamente de embarcações oriundas do Pará. O Amazonas, de Itacoatiara para baixo, acredito que não tenha mais nenhuma embarcação de algum amazonense fazendo linha para lá, e sim só da turma lá do Pará, que estão ali, e eu sei que muita gente não gosta, e aqui não é barrismo. Eu quero dizer para vocês que as embarcações realmente que atendem o Baixo Amazonas são embarcações bonitas, grandes, rápidas, não sei se tão seguras, mas acredito que, pelo tamanho, são feitas com projeto. E, certamente, nunca um projeto é tão completo. E eu acredito que deva ter uma morabilidade nas embarcações que faz parte da segurança e do conforto ergonométrico de todas as embarcações que transportam pessoas e vidas para todos os lugares. Realmente, o que está faltando hoje é que o nosso governo do Estado faça, que nós já temos uma agência que faz essa regulamentação. Hoje, qualquer embarcação pode fazer uma linha de Manaus a Santarém, Manaus a Tabatinga, sem nenhum tipo de fiscalização. Eu posso dizer isso porque a gente vem batendo nessa tecla há tempo, porque tem que haver regulamentação, Bom, vamos deixar com os nossos vizinhos cuidando de Manaus, o Baixo Amazonas, e vamos cuidar da linha do Alto Solimões. Isso pode ser perfeitamente compreensível. O importante é que não para o desenvolvimento, e hoje, nós na Amazônia, temos 26 mil quilômetros de rios navegáveis. E nos mais distantes rincões dessa região, existe comunidade, existem pessoas que só se acessa a essas comunidades se forem por embarcações. Hoje, a indústria naval do nosso estado, como também a indústria naval do estado do Pará, nós, independente do governo, nós sobrevivemos, nós existimos. Não dependemos do governo. O governo, aliás, não só o governo central, mas os governos do estado, muitas vezes não tem uma política pública para navegação, não tem uma política pública para a construção naval. Temos uma ANTAQ, que muitas vezes compara a nossa navegação interior com a navegação marítima, que tem uma legislação totalmente diferente. Então, acho que as coisas precisam... A navegação interior precisa ser adequada, precisa ser olhada com um olhar diferente, principalmente para a região amazônica, porque nós somos um Brasil diferente do Brasil de Brasília para baixo. Tivemos agora há pouco tempo, ainda na legislatura passada, a ministra Cátia Abreu, ainda ministra da Agricultura, querendo tirar todo o dinheiro do Fundo de Marinha Mercante e transferir para a agricultura familiar. Imagine só vocês, uma brasileira que não conhece a cultura, não conhece a nossa região, e fez uma propositura no Senado para que todo o Fundo de Marinha Mercante fosse transferido para a agricultura familiar, porque ela não via. Por quê? Que tem bilhões para a navegação e não tem para a agricultura familiar. Aí eu pergunto, quantos Brasis nós temos? Então, quem não conhece a nossa realidade, com certeza é capaz de sair com uma propositura dessa. E nós estamos aqui, e eu fui lá em Brasília e falei na Comissão de Direitos Humanos do Senado, do senador Paulo Paim, e eu exatamente falei sobre isso. Ele disse que não tinha conhecimento. Mas essa ideia da senadora Cátia Abreu, ela mobilizou mais de 50% dos senadores do Senado, que acharam que a ideia dela estava boa, que realmente... E isso vem de quem não conhece a nossa regionalidade. Porque se eu conhecesse, certamente, esses 50% que são lá do Sudeste,
eles não fariam coro junto a ela. E alguns dos senadores daqui do Norte, para falar bem explicitamente, o senador Sérgio Petecão, lá do Acre, há 2 anos atrás fizemos uma reunião lá em Belém, né, no Parlamento Amazônico, aonde eu fiz essa pontuação, e ele disse, eu não conheço essa situação. Deveria conhecer, porque se fosse aceito esse projeto, essa propositura da senadora Cátia Abreu, hoje nós não teríamos o Fundo de Marinha Mercante, o dinheiro do Fundo de Marinha Mercante, ele é mais ou menos 0,75% maior do que o dinheiro oferecido pelo BASA através do FNO. Porém, nós aqui sofremos um problema sério aqui no Amazonas. Os nossos projetos, acima de R$500 mil, não é analisado em Manaus, é analisado no BASA, em Belém do Pará. E quando ele chega lá, ele sofre uma concorrência com outros projetos do próprio Estado e dos estados vizinhos, que têm muito mais força política do que nós. E se aparecer, por exemplo, um projeto do Maranhão, Tocantins, Pará, ele se sobressai sobre os projetos daqui do Amazonas. Isso, eu não estou aqui fazendo estatística, eu estou falando de coisas vistas com meus próprios olhos. Então, irmãos, eu acho que chegou o momento de nós se unirmos. Os transportadores, a construção naval, se unir em torno de um objetivo comum, que é o fortalecimento da nossa região, para nós possamos combater lá no Fundo de Marinha Mercante a desigualdade que existe para a nossa região, sem barrismo. Eu falo sem barrismo. Eu não estou aqui dizendo que o Pará, apesar de ter mais força política, e eu ficaria chateado por ser amazonense e ser regionalista. Eu estou falando em nome da região amazônica. Nós aqui não temos o nosso representante da indústria naval no Fundo de Marinha Mercante, nós não temos um representante da indústria naval e também do transportador lá. E se tem alguém, ele é abafado, não tem força política para falar. Então, quem é o responsável para falar pela nossa região? Os senadores. Não é verdade? Nós temos um Jader Barbalho, que está trabalhando pelo Pará, e já conseguiu 5 portos como eixo, microeixo de logística para a região norte. Só que ele conseguiu para o estado do Pará. Ele não conseguiu para o Amazonas. Por quê? Porque quem tinha que fazer isso são os nossos representantes. Né? O nosso representante é paulista, é Santa Catarina, Rio Grande do Norte e o demais. Se tiver um amazonense ou 2, eles não têm conhecimento, porque talvez não cheguem a ele, que eu entendo que o político que nos representa, ele tem que ter conhecimento, ou alguém tem que chegar nele e dizer, olha, a indústria naval e o transporte interior da Amazônia, ele sofre desse problema. Nós precisamos resolver isso aqui. Esse aqui que é o nosso gargalo. Para poder ele entender o que ele tem que fazer pelos objetivos que ele disse que quando lá tivesse, ele faria, ele iria defender. E nós não vemos isso. Né? Então, no Fundo de Marinha Mercante, hoje, não tem um representante do transporte e não tem nenhum representante da indústria naval. Do transporte, agora temos o Dodó Carvalho, querendo ser candidato a deputado federal, para defender que é o interesse do transportador. E, por tabela, como eixo paralelo, falando da indústria naval. Eu disse para ele, nós precisamos de um assento no Fundo de Marinha Mercante para que nós possamos ver os projetos que serão analisados. Ainda assim, sem tanta importância, porque no Fundo de Marinha Mercante existe uma antessala que faz a triagem dos projetos que vão para a mesa, para alguém, para aquele grupo de conselheiros analisar e dar o parecer, que na realidade é só para dizer sim. Alguém, inadvertidamente, que disser, pedir uma vista de um processo de financiamento, ele vai para a suplência e ele não tem direito a voto. E o que acontece? Nós precisamos ter voz e força no Fundo de Marinha Mercante para
fortalecer a nossa indústria naval e fortalecer o transporte de navegação interior. Eu não quero me alongar muito, porque eu passaria o dia inteiro aqui falando de coisas que nós precisamos, né? Também quero aqui agradecer e conheço essa luta dos nobres representantes do transporte, que também nós sofremos bastante, né? A população que precisa do ônibus, que precisa do alternativo, que precisa do mototáxi, precisa que a prefeitura faça uma regulamentação de fato, não do faz de conta, né? Porque quem ganha com isso é os eleitores, é a população, né? E não meia dúzia de pessoas com votos eleitoreiros dizendo que vai fazer e não faz. Eu não estou aqui para criticar, mas é o que nós vemos, né? Eu quero agradecer a presença de todos. Me desculpe se eu consegui ferir alguém, mas eu tenho certeza que aqui é só para... Eu estou aqui só para dizer aquilo que precisa ser dito e muito mais. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Okay? Convidamos para fazer o seu pronunciamento o senhor Edivaldo Lima Canto, representando os empreendedores das lotações. Olá, meu bom dia a todos que se fazem presente aqui. Queria agradecer ao nobre vereador Daniel Vasconcelos, doutor Daniel Vasconcelos, pelo convite. Como disse o nobre colega lá que acabou de falar aqui, isso é uma coisa muito importante para nós, vereador, porque o nosso sistema público de transporte, infelizmente, é de fazer vergonha, mas lutamos com forças próprias porque nós não temos investimento. Infelizmente, nosso governo, os nossos representantes, nos tem essa falta para a gente. E estamos trabalhando com recursos próprios e trabalhando para ver se a gente dá um suporte maior para a população, transportando com mais dignidade. Falamos só do alternativo aqui, mas tem representantes, parece, do executivo aqui, do transporte executivo. Então, todos esses parceiros aqui são amigos da gente, que nós tentamos, né, fazer o melhor possível para transportarmos com segurança e fazer o melhor para a população de Manaus, né? Então, o que nós reivindicamos mais aqui também, vereador, é que haja simplesmente o bom senso da parte do governo, da prefeitura, sobre a regulamentação do nosso transporte. Hoje nós estamos trabalhando praticamente na ilegalidade. Está surgindo um contrato aqui, mas ele é passageiro. Nós queremos que haja, vereador, uma licitação para que dê a segurança para o pai de família, para quem trabalha no sistema, uma segurança, para oferecermos para nossas famílias uma segurança, para nossos filhos, principalmente para a população, porque hoje nós compramos nossos carros com recurso próprio, e isso é muito difícil para a gente, é quase que impossível. Principalmente agora, sem contrato, nós não podemos fazer nada, nós não podemos oferecer um serviço de qualidade se nós não temos um financiamento, nós não temos como investir na melhoria do sistema. Então, são poucas as pessoas, ainda existem muitos carros aí que já estão fora do padrão e que estão exigindo, foi uma exigência do Ministério Público, que trocassem toda a frota que não está mais apta a rodar no sistema. Infelizmente, nós não podemos fazer isso sem contrato, sem um contrato assinado pela Prefeitura, ou se elabore uma licitação para que isso aconteça. O Ministério Público ele fez isso aqui, só que parece que houve uma retranca aí, e vai rodar os carros até o início da licitação. Então, nobre vereador, é o que nós pedimos, que haja essa licitação, que conclua esse processo licitatório para tentarmos resolver essa situação do transporte alternativo e executivo. A exigência pelo transporte alternativo é muito alta, enquanto vemos no transporte público coletivo,
os convencionais, carros que não têm, estão fora do padrão, mas a cobrança principal vem para cima da gente. E isso aqui a gente se sente muito ofendido, porque nós tentamos transportar as pessoas com segurança e conforto. E, infelizmente, nós não temos os mesmos incentivos que as empresas de ônibus têm. Quais são eles? A isenção do IPVA, a isenção do ICMS, do diesel, e outros benefícios que as empresas têm, que nós não temos. Então, nós transportamos da mesma forma que o transporte urbano convencional transporta. Nós temos esse mesmo direito, só que, infelizmente, não nos é repassado esse direito. Então, temos que trabalhar com recursos próprios, fazendo, como diz um velho ditado que minha mãe dizia, fazendo da tripa coração, para tentarmos resolver esse problema. Mas, infelizmente, sem o apoio do governo, da prefeitura, infelizmente, é quase que impossível nós tentarmos fazer esse serviço da melhor maneira. Então, mas eu quero agradecer aqui a todos que estão presentes, e nobre vereador, a esse convite bom que foi feito aqui, que olhou para o nosso lado, e muito obrigado pelo espaço, e é isso aí. Um abraço a todos e muito obrigado. Queremos convidar a sua senhoria, o senhor José Renato Lira dos Santos, representando os empreendedores do transporte executivo. Convidamos a sua senhoria, o senhor Davi Amaral de Vasconcelos, representando os empreendedores de navegação, para fazer o seu pronunciamento. Primeiramente, meu muito obrigado a todos por terem vindo aqui. Meus agradecimentos ao Pai Celestial por estarmos neste momento aqui. E o nosso obrigado de coração ao nosso vereador, nobre vereador, Dr. Daniel Vasconcelos, ao qual tenho a honra de acompanhar seus trabalhos. E dizer que esta honra ao nosso querido amigo vereador Ney Santana, lá de Santarém, ao qual tenho a honra de representá-lo aqui como Nacional da Navegação, que tem um navio, chama-se Ana Beatriz, e outros mais, que ele viaja e sangra esse rio da Amazônia, carregando pessoas e, para nós, também cultura. Vou ressaltar aqui um pouco o nosso Francisco Aurelanas, quando singrou o nosso rio Amazonas, a qual hoje temos o prazer de dizer que nós moramos em Manaus. Voltando às embarcações, busco aqui um pouco na história o nosso saudoso Barão de Mauá, ao qual trouxe muito progresso para cá, navegando nos seus navios a vapores, o qual trouxe não só cultura, mas também como pessoas vindo da Europa. Ressaltando um pouco a navegação, trago o nosso Rodri, aonde recebe nossos turistas, aonde entra muita parte das nossas riquezas aqui dentro. Ressalto também a alfândega, que foi também transportada simplesmente pelo navio lá da Europa, e hoje está aí um grande prédio, aonde nós podemos concluir, poxa, que maravilha que veio da Europa. E muitas outras coisas mais, que a nossa Belle Époque trouxe, justamente nos navios que viajavam para cá, da época da borracha, a qual nós temos a honra de andar no centro e encontrar centenas de prédios públicos, muitos até abandonados, esquecidos, mas que foi através de um navio, através de um barco, que chegaram aqui. Ressalto todos os portos que nós temos, principalmente, o Chibatão e os superterminais, que recebe centenas e milhares de cargas que são destinadas ao distrito industrial, a qual aonde carrega toda praticamente a nossa economia, gerando centenas e milhares de empregos para todas as pessoas que estão aqui, não só os amazonenses, mas também como nós, paraenses e os demais estados que para cá vieram, em busca de um futuro melhor. Volto a ressaltar que hoje eu sou um professor, mas eu cheguei aqui também dentro de um barco, e um barco de madeira. Lembro perfeitamente quando embarquei no Nádio Sujeane, como o colega aqui falou, os barcos paraenses, as navegações, nossos empreendedores paraenses, aparece um pouco despontado na frente com seus navios, que hoje não são mais de madeira. Hoje são barcos de ferro,
que carrega em torno de 800 a 1.000 pessoas e que chegam diariamente nos nossos portos em busca de emprego e de uma vida melhor, porque sabemos que foi nesses barcos que Manaus é o que é hoje. Milhares de pessoas viajam quase que diariamente. Eu tenho quase certeza que todos vocês aqui um dia já andaram em um barco, um dia já andaram em um navio. E quero agradecer, vereador, dizer que minha primeira viagem, quando eu era criança, foi num barco de madeira, a qual meu pai me levou do interior para a cidade, e o nome do barco, vereador, era Namorante, tá? E esse barco me levou lá da Ilha Grande para Óbidos, aonde eu fui para estudar, aonde nós nos criamos. Dizer que é uma honra muito grande, vereador, estar aqui representando o vereador Ney Santana, as suas embarcações e os seus empreendimentos, e dizer que, graças à navegação, é que nós temos um estado tão grande e onde todos têm espaço, basta que nós procuramos. Meu nobre vereador, esta homenagem, que por mais que seja simples, mas ressalta quase toda a nossa economia, como o senhor bem falou e frisou nos discursos aqui. Manaus precisa dos barcos para nós chegarmos, porque não temos estradas adequadas para chegar em todo o país. Sofremos muito nos barcos. Nossas mercadorias prensadas, nossas redes uma batendo na outra, mas chegamos até aqui e encontramos um estado de braços abertos, a qual eu digo aqui, obrigado, Manaus, por tudo, né? Falando um pouco do transporte alternativo, meu amigo Edivaldo, eu tive o prazer também, de há 20 anos atrás, trabalhar naquela lotação, como você falou, pirata. Fui preso centenas de vezes com minha pequena Kombi, aonde eu rodei também. Dizer que realmente não tem incentivo, mas sim cobranças. Tá? Dizer para o Ministério Público também que, poxa, pressione para que olhe um pouquinho para esse nosso transporte, porque eu sei o que é estar na pele, o que é ser, estar sendo preso quase todos os dias, nossos carros sendo parados porque você está irregular. Meu nobre amigo, eu sofri na pele o que é isso, pois trabalhei vários anos lá também. Para não me alongar muito, meu muito obrigado, tá? E de coração, meu nobre vereador, doutor Daniel Vasconcelos, o senhor está de parabéns por este trabalho aqui. Muito obrigado. Queremos convidar a sua senhoria, o senhor Herbert II Rodrigues, representando a Universidade Federal do Amazonas. A todos os presentes, aqueles que estejam nos assistindo, nosso cordial bom dia. Estou aqui representando o professor doutor Silvio Mário Puga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas, que, através do nome do senhor Daniel Vasconcelos, que é o propositor desta homenagem, através do nome também da sua irmã professora Márcia Vasconcelos, eu saúdo a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, empreendedores da área fluvial. Primeiro, por um motivo particular, pois no dia 12 de julho de 2007, na cidade de Terra Santa, próximo a Inhamundá, próximo a Faro, naquela parte da manhã, aproximadamente 8 horas da manhã, falecia o senhor João Maciel Rodrigues, meu pai. Minha família paterna é do Pará e materna daqui de Quari, do Amazonas. E quando eu soube, naquela manhã, estava eu de férias numa rede particular de ensino, onde já trabalhei tanto com a professora Márcia como seu esposo, minha família toda, digo, esposa e filha, imediatamente começamos a providenciar os nossos pertences e nos dirigimos a Manaus Moderna, cujo um grande amigo, o professor Carlos Alberto Figueiredo de Queiroz, nos transportou, e fomos para chegar em tempo hábil de estar ali com a família naquele momento de luto. E isso aconteceu simplesmente pelo profissionalismo, pela competência, pela habilidade que existe daqueles trabalhadores que hoje estão sendo homenageados. Não somente aqui os seus patrões ou representantes, mas, sobretudo, aos grandes empregados que ali estão, muitas das vezes de sol a sol, muitas das vezes com problemas familiares, com muitas das vezes pais hospitalizados, mas estão ali na labuta para ter o seu pão de cada dia, com muito esforço,
físico, psicológico e emocional. A eles, minha gratidão. No segundo momento, a UFAM quer cada vez mais estreitar as relações com as necessidades de desenvolvimento da nossa querida Amazônia, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui foi falado sobre a navegação que existe, e falou-se, o nosso vereador falou a respeito das nossas unidades acadêmicas do interior. Como professor que também sou da CEMED, e já fui também da SEDUC e da Rede Particular de Ensino, eu fico pensando, nossa, na hora da escolha do livro didático de um profissional lá do interior, lá de Erunepé, como o senhor frisou, ou então, da necessidade de mais de 10 anos atrás, quando nós estávamos construindo as unidades acadêmicas, os polos do interior, como, por exemplo, em Itacoatiara, Quari, Parintins, Humaitá e no município de Benjamin Constant, próximo de Tabatinga. Como transportar todo o acervo de livros para essas respectivas bibliotecas universitárias? Ah, Herbert, espera aí. Num deles, tu tem o apoio de um grupo terrestre, Itacoatiara. O outro não. Os demais, ou seja, as outras 4 unidades, nós não teríamos essas condições, como frisou o que me antecedera. Nós não temos estradas fáceis. Ah, então aí vem exatamente o transporte fluvial. E nós só temos a agradecer que, se hoje a Universidade Federal do Amazonas está nessas unidades, nesses campos, nós temos a oportunidade, juntamente com esse grupo de trabalhadores, fazer esse sistema, essa operacionalização dos nossos materiais, das nossas necessidades, nossos equipamentos, estarem lá, junto ao cidadão, à cidadã ribeirinha, cada vez mais capacitando, desenvolvendo, e lá, de repente, precisa de materiais da matemática, com licenciaturas duplas em matemática e física, estão ali, naquelas unidades acadêmicas, dentro daquelas bibliotecas, materiais, porque teve a contribuição direta desses que hoje estão sendo homenageados. Como também nós queremos destacar que a universidade sempre estará de braços abertos para cada vez mais desenvolvermos a nossa sociedade. Um exemplo disso, que nos falou agora há pouco, o senhor que quer unir todas as categorias. Amigos, eu acho interessante que na nossa Amazônia, no nosso Amazonas, nós não temos, por exemplo, um curso de graduação de construção naval. Por exemplo, dentro da nossa Universidade Federal do Amazonas. E é uma coisa assim essencial, aonde nós poderíamos promover, através de um estreitamento, através de conhecimentos, nós, por exemplo, podemos ter professores capacitados para isso, mas quem sabe melhor, a melhor matéria-prima, a melhor mão de obra, é você, é a comunidade ribeirinha, que sabe o que é melhor. Poxa, está vendo um tronco na direção daquele barco, sabe muito bem que não vai ocorrer nada, porque ali foi calafetado com os melhores equipamentos corretos, a melhor matéria-prima correta. Nós precisamos nos unir, como aquele que nos antecederá a todos falou, depois do vereador Daniel. Mas precisamos cada vez mais buscar estreitar essa união, irmos junto à Universidade do Amazonas, juntamente, quem sabe, com o vereador, termos um momento de diálogo, uma abertura de diálogo com o nosso magnífico reitor, com os pró-reitores de graduação, para que a gente possa planejar com a professora Cleomara, juntamente planejar em breve, dentro de um tempo hábil, construirmos, desenvolvermos um novo curso de graduação que venha atender cada vez mais a nossa necessidade amazônica. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos sucessos cada vez melhores nos vossos empreendimentos. Muito obrigado. Convido agora a sua senhoria, o senhor Marcelo Geno, primeiro-tenente médico do 7º Esquadrão, neste ato representando a ala 8. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimo senhor vereador, Dr. Daniel Vasconcelos, o qual agradeço ao convite feito à ala 8, que me designou para representar nosso
brigadeiro, nosso comandante, e a todos os membros da mesa e presentes aqui. Gostaria de falar sobre, primeiramente, como militar. Eu pertenço a um esquadrão, 7º Esquadrão de Transporte Aéreo, que trabalha na Amazônia, né? A princípio, o foco é a Amazônia, e a gente trabalha transportando, assim como os senhores da navegação, né? Nós trabalhamos com transporte de mantimentos, transporte de pessoas e transportes aeromédicos também, né? Então, os senhores que trabalham nos rios, na navegação do nosso estado, os senhores têm uma grande importância na Amazônia, justamente por estar mantendo né, vivas a nossa população que vive no interior, né? É claro que existem aqueles momentos em que a natureza ela dificulta esse trabalho, e é nesse momento que o nosso esquadrão ele é mais acionado, né? Quando os senhores, não conseguem chegar até os interiores mais distantes, né? Como São Gabriel, por exemplo, né? Muitas vezes somos acionados para levar mantimentos, água, gás, comida, né? E outras vezes somos acionados para fazer transporte de urgência, pessoas que sofreram algum tipo de acidente lá, né? A última missão em que participei, nós fomos fazer o resgate de um índio que havia sido eletrocutado, né? Precisava de um transporte rápido, e nós fizemos isso em aproximadamente 4 horas, né, trazendo para a cidade de Manaus, onde ele recebeu o devido atendimento. Então, a homenagem aos senhores aí, ela é bem vista, né, muito bem formulada. E, em segundo, eu gostaria de falar do ponto de vista médico, que sou, né? Também trabalho na cidade, fora do Hospital de Aeronáutica de Manaus, e onde eu atendo vários funcionários que trabalham no transporte público, né? E o que muito me chama a atenção lá é a falta de segurança, né? Cometidos por adolescentes que chegam com arma branca, arma de fogo, e machucam essas pessoas que estão ali apenas trabalhando, né? E também as condições às quais esses trabalhadores são submetidos no transporte público. Chegam até mim na urgência trabalhadores com problema de coluna, hérnia de disco, né? E devido à dificuldade do carro em que trabalham, ou até mesmo das condições de pista, né, em que eles trabalham, muitas vezes não conseguem, acabam recorrendo às urgências dos hospitais aí para tentar ter um alívio, né, das suas dores. Então, peço ao senhor vereador, excelentíssimo vereador, também que olhe por esse lado, para tentar melhorar mais, de alguma forma, ajudar a melhorar também o ponto de vista da segurança, né, da cidade, e para melhorar essas condições de trabalho dessas pessoas, né. Agradeço o convite mais uma vez e fico aí à disposição quando necessário. Obrigado.
Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Agradeço a todos vocês que tiraram um pouco do seu tempo para estar aqui nesse momento. Gostaria de agradecer ao cerimonial, né, a nossa diretora aqui, a dona Ieda, muito obrigado, né, por você e pela sua equipe, que sempre está nos ajudando com essas belíssimas palavras e ajudando aqui na solenidade para que dê tudo certo. Agradeço a minha equipe também do meu gabinete, que ninguém mede esforços para ajudar nesses momentos. E, claro, ajudar toda a população de Manaus. O meu muito obrigado a todos que vieram à mesa, aos amigos, aos empreendedores, aos amigos das lotações, dos alternativos, do executivo, taxista, toda a comunidade geral que está aqui presente, seus representantes, que o evento ele só tem um valor por causa de vocês, né? Se não fosse vocês, não teria o evento. Tá? E agradecendo a Deus pela paz desse ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem aos empreendedores da navegação. O nosso muito obrigado. E se vocês puderem vir aqui para frente para a gente tirar uma foto para encerrar a solenidade.